Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 5 de março de 2022. E o tema que estudaremos durante toda essa semana, o qual introduziremos hoje, será Jesus, autor e consumador da fé. O texto base para o nosso estudo da semana encontra-se em Hebreus capítulo 12, verso 2, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Nessa semana, o grande propósito do nosso guia de estudos é entender uma das imagens que são apresentadas nos capítulos 11 e 12 da carta aos Hebreus. Nesses dois capítulos, o autor dessa carta vai trabalhar a ideia de que todos nós estamos, de alguma forma, numa grande corrida. É uma corrida à semelhança de uma maratona, onde buscamos alcançar a linha de chegada, e é claro que usando essa figura tão comum nos dias do primeiro século, quando grandes jogos eram utilizados, principalmente pelos gregos, mas os romanos também acabaram incorporando a mesma ideia. Muitas pessoas lutam, correm, se esforçam por alcançar o grande prêmio, mas somente um é que tem a oportunidade de, no final das contas, ser chamado de vencedor. Na perspectiva do autor da carta aos Hebreus, nessa corrida que vai acontecer ou que está acontecendo desde que o pecado aqui entrou no nosso planeta, o mais importante não é tentar descobrir quem é o mais forte, quem é o melhor, quem é o mais bem preparado, mas é sim tentar descobrir quem são aqueles que estão mais próximos do Senhor Deus. Pois todos aqueles que compreendem que nessa corrida o mais importante não é ser o mais ágil, o mais forte, o mais corajoso, o que mais persiste, o mais importante é com quem você está fazendo essa jornada, com quem você está correndo, ao lado de quem você está correndo. É claro que o elemento mais importante no meio desse processo todo é a fé em Cristo Jesus. Entendendo que é por sua força, por seu poder, é por sua graça maravilhosa que encaramos os desafios dessa vida e temos a oportunidade de alcançar a vitória. Diferentemente dos jogos que aconteciam lá no primeiro século, aquele que corre mais rápido ou aquele que é o mais forte, o mais bem preparado, não são esses os que vencem. Vencedor é todo aquele que, independente da velocidade, independente da força, independente dos dons naturais ou recebidos por parte do Espírito de Deus, independente de tudo isso, vencedor é todo aquele que, de forma perseverante, segurando nas mãos do Senhor Jesus, entendendo que dele vem o poder e força para que a carreira dessa vida seja terminada e vencida, esse sim é aquele que acaba vencendo. Na lição dessa semana, portanto, teremos a oportunidade de entender que Jesus não apenas é o autor da nossa fé, mas ele também é o consumador, ou seja, é aquele que nos oferece a fé, mas é aquele que também, em cada momento, vai nos ajudando a colocar em prática essa mesma fé. A Bíblia vai mencionar, e aqui na carta aos Hebreus, esse texto vai aparecer também, que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor Deus, ele obviamente que não se agrada quando alguém lida pela carne, quando depende do seu próprio braço. Por quê? Porque se nós pudéssemos resolver nossos problemas e dificuldades dessa vida, não precisaríamos de Deus para nada. Por que precisaríamos da morte de Jesus Cristo se nós mesmos poderíamos vencer o pecado? Mas como não podemos vencer o pecado e nem pagar aquilo que é o preço exigido pelo mesmo, então somos chamados a depender de Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. O último parágrafo que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos hoje diz assim: Hebreus 11 explica que fé é a confiança nas promessas divinas, mesmo que ainda não possamos vê-las. Essa lição explora o que é fé, como essa pode ser obtida por meio de exemplos do passado, mas de maneira especial e central, por meio do exemplo de Jesus, o autor e consumador da fé, podemos entender como podemos desenvolver em nós a fé e, ao mesmo tempo, colocá-la em andamento na nossa caminhada com Deus. Portanto, a lição dessa semana vai ser extremamente relevante. Eu te desafio a tomar a decisão de viver essa semana pela fé com o Senhor Jesus. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra e porque nela descobrimos que Cristo é o autor e o consumador da fé. Ajuda-nos a permanecermos nele
a perseverarmos nele. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?